Você sabe que nós estamos conversando aqui aos domingos, preparando o nosso coração para a Páscoa, que é algo tão importante, eu diria que fundamental para um cristão, que é celebrar a Páscoa do Senhor. E a nossa proposta desde o começo do ano foi essa: conversarmos e conversarmos domingo a domingo a respeito da última semana de vida de Jesus, na expectativa de que isso vá trazendo ao nosso coração o sentimento de tudo que nós celebraremos na Páscoa. Estamos andando, trafegando, caminhando dia a dia para que a gente afunile juntos o nosso coração para esse momento tão especial. Então, a partir do capítulo 11 de Marcos, que é o texto que eu tenho usado aqui, nós percebemos a chegada de Jesus em Jerusalém, a entrada de Jesus, que é uma entrada de rei, como a gente sabe muito bem, e a partir dali Jesus começa a fazer coisas, começa a conversar com pessoas, tem embates e lutas, diria assim, conflitos, né? Embates, acho que é a palavra ideal para isso, com os líderes religiosos lá de Israel, e isso tudo fala com a gente. A nossa trajetória, desde o começo dessa série, tem sido trazer à tona e apresentar a você o que Jesus está falando quando fez o que fez, quando falou o que falou, quando respondeu perguntas e coisas do tipo. Hoje nós vamos para um momento muito especial, que é a última ceia de Jesus com os seus discípulos, lá em Marcos capítulo 14. Pensando diante de algumas possibilidades que eu tinha para falar com você, diante da realidade da ceia que realizaremos hoje juntos aqui, meu coração se encheu de certeza que era o dia para a gente falar sobre isso. Então vamos lá, Marcos 14, 12 diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Aonde queres que vamos e te preparemos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estava comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e um por um lhes disseram: Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: É um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trair o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, tendo graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E eles dizem: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei, o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Uma história interessante, a narrativa de uma refeição. Espero que você tenha percebido isso. É o que Marcos nos apresenta. Apesar desse texto estar registrado em todos os evangelhos, esse momento, ele está registrado nos 4 evangelhos, Marcos
de forma sucinta, muito rápida, assim como também os demais discípulos, nos apresentam a narrativa de um jantar. É isso que nós estamos vendo aqui, é isso que nós lemos aqui, os preparativos e a verdade de um jantar posto ali por Jesus e aos seus discípulos. Bem, você há de convir comigo que nós estamos em tempos de rapidez. Tudo é muito rápido, nós queremos as coisas de forma muito rápida. A tecnologia nos ajudou a vencer muitas coisas e a abreviar muitas coisas. Tudo é instantâneo. A gente pega o celular e clica lá na tela e daqui a pouco a gente está falando com alguém que pode estar do outro lado do mundo. Você que é da minha época sabe o quanto isso é mágico. Isso é coisa dos Jetsons. É isso aí. Só em desenho animado que a gente podia imaginar uma situação como essa. Eu sou da época que o telefone foi instalado na casa do meu pai e a gente ganhou as ações da Telesp. Era uma coisa louca. Os vizinhos, quando souberam que a gente tinha uma linha telefônica, ficaram empolgados, porque era tudo muito complicado. Essa tecnologia que nos ajudou e nos ajuda tanto e encurtou o tempo e espaço de muitas coisas, ela também gerou em nós uma ansiedade geral. Tudo que a gente faz hoje tem que ser rápido, e a gente quer as coisas cada vez mais rápidas, inclusive comer. Comer hoje é uma coisa rápida, e preparar um alimento, então, é coisa que às vezes a gente não tem paciência. Estamos diante da era do fast food, e agora? Agora é motoboy passando para cá e para lá, então, entregando o que você comprou pelo aplicativo lá no celular. Mas eu acho que você há de convir comigo, que se você pensar em bons momentos na sua vida, boas lembranças na sua vida, eu tenho certeza que você vai encontrar espaço dentro dessas lembranças para uma refeição. As refeições feitas adequadamente, não essas que a gente faz hoje, elas podem ser e são realmente coisas muito especiais na vida da gente. A gente se lembra de momentos em que a gente está à mesa com pessoas e aquilo tem uma coisa diferente. Aquilo traz algo diferente a gente. Não só refeições muito chiques. Eu lembro, por exemplo, do quitute de boi que a minha mãe preparava, colocando no ovo e passando na farinha. Essa semana eu falei com ela sobre isso. Essa é uma imagem que está na minha cabeça. Ou então, a salsicha com molho, com aquele arrozinho branco, lindo que a minha mãe faz. A Ana vai ficar com ciúme, mas a minha mulher cozinha demais também. Mas essas coisas me marcam. E é claro, refeições com os meus filhos em casa, agora sim falando que a Ana é uma ótima cozinheira e é mesmo, as coisas simples. É o ovo, ou é a salsicha com molho, ou é o quitute, ou então aquela coisa assim mais especial, aquela comida diferente que você comeu num restaurante bacana. Mas não tem a ver só com comida, tem a ver com quem estava junto, tem a ver com quem desfrutou com você. O comer é um presente de Deus para a humanidade. Lá em Gênesis 1, você vai encontrar Deus dando todos os vegetais e sementes ao homem para que ele se alimentasse. E ele também dá isso à criação. Me parece que nós fomos criados veganos, viu, Pri? Me parece que nós fomos criados veganos. E essa história de carne entrou depois, mas isso é um outro assunto para outro dia. O comer é uma dádiva divina. E como eu disse, fazer isso com gente é melhor ainda. Fala sério, a gente se sentar diante de uma boa mesa, com a família, com amigos, com irmãos, essas refeições, elas nos proporcionam dizer e ouvir aquilo que a gente não diz e aquilo que a gente não ouve. A interação em uma mesa é uma coisa realmente fantástica, os olhares, os gestos, a gentileza de servir, a gentileza de receber, aquela coisa gostosa, aquele cheiro, aquele ambiente,
é realmente uma coisa muito especial. Parece que esse tipo de refeição, quando ela ganha esse status, não é, de comunhão, essa coisa linda de estarmos à mesa, ela alimenta mais do que o corpo. Parece que a gente sai assim, não só com a barriga cheia, a gente sai, como a gente costuma dizer, né? A gente sai satisfeito na alma. A gente sai com o coração pleno, a gente sai ouvindo aquilo que ninguém precisou dizer e falando aquilo que a gente não disse. É uma coisa muito especial. Pelo menos eu tenho lembranças muito boas de momentos que eu desfrutei com meus amigos, com a minha família, diante da mesa. Não tenho dúvida de que era esse tipo de celebração que estava para acontecer com Jesus e com os seus discípulos. O início do texto nos mostra a preocupação dos discípulos para aquele jantar que aconteceria mais à noite. E eles perguntam para Jesus: onde o Senhor quer que a gente vá? Como o Senhor quer que a gente faça e prepare esse jantar? E Jesus dá instruções, e eles vão e seguem, vão para a cidade, seguem as instruções de Jesus, isso provavelmente porque eles estavam fora dos muros da cidade, o lugar ficava muito cheio, lembre-se que é a época da Páscoa, e eles entram na cidade, procuram as pessoas que Jesus indicou, e tudo acontece perfeitamente. É muito bonito esse movimento divino também, até na preparação desse jantar. Era Páscoa, como eu disse. E Jesus, ele determina então que aquela refeição fosse muito bem preparada. E é o que acontece. Já que as festas judaicas são recheadas de comida. As festas judaicas são recheadas de comida. Só para a gente se lembrar, por exemplo, um casamento judeu típico durava pelo menos 7 dias, comendo e bebendo. Lembra da história de Jesus transformar água em vinho lá em João? Então, é esse tipo de situação. Toda a festa judaica é recheada de muita comida e muita bebida, coisa muito boa que aquele povo realmente sabe fazer. E as festas judaicas, elas sempre têm um simbolismo muito grande. Todas elas. E a Páscoa é a principal de todas. Em várias dessas festas, a ideia é que ao comer, ao beber, eles possam, junto com isso, se lembrar de quem eles eram e se lembrar do que Deus fez por eles. É o caso da Páscoa. A Páscoa, como eu disse, é a mais importante de todas as festas judaicas, e naquela noite eles celebrariam o ato divino da libertação de Deus ao povo de Israel, que saiu da onde? Do Egito. Você se lembra? José vai para o Egito, fica lá com a sua família, e depois daquele drama todo que é apresentado ali no final do livro de Gênesis, Israel fica ali dentro, aquela família vai se multiplicando e se torna um povo ali na terra de Gósen. Só que depois disso, José morre, o faraó morre, e o olho grande dos faraós que vem a seguir percebe o povo de Israel como uma ameaça. Os judeus estavam lá e eles poderiam se tornar uma ameaça, então vamos oprimi-los. Vamos explorar essa mão de obra escrava. E aí vai o pessoal e chibata e aperta e tira a palha do barro para eles fazerem mais tijolos. E a cota de tijolos vai aumentando. Não atingiu a cota, mas quando atingir aumenta e dobra a cota. Essa história toda. E pega no pé do povo e o povo começa a sofrer. É um sofrimento muito grande. Aquela opressão toda leva Israel a se ajoelhar diante do Deus que eles ouviam nas histórias dos seus mais antigos ali. O Deus que os levou até lá. De alguma forma, na tradição oral, essa realidade foi passada para aquela geração que estava dentro do Egito, e eles clamam, e Deus ouve o clamor deles. E aí começa a história de Moisés. Moisés é chamado, levantado e capacitado para fazer tudo o que fez, uma história linda que vale a pena que você conheça em detalhes, e o povo de Israel sai do Egito. E na noite em que Deus iria infringir a última praga, a ceia é instituída. É isso que acontece, é isso que esses homens, Jesus e seus discípulos, judeus,
Assim como os milhares que estavam naquela cidade fariam, celebrar o dia que o Senhor, Yahvé, Deus Todo-Poderoso, libertou Israel do Egito. Uma história maravilhosa, e Deus deixa essa determinação: celebrem. Nas futuras gerações, vocês não podem esquecer quem vocês são. A Páscoa, ela, portanto, mesmo diante daquele momento em que Israel estava oprimido pelo Império Romano, ela dizia: somos um povo que, apesar desse momento, somos livres. A Páscoa para eles, nesse momento, tinha um significado muito especial. Apesar de tudo isso daqui, nós somos livres. E a Páscoa então fortalece aquela cerimônia, fortalece a lealdade deles ao Deus de Israel, encoraja-os diante das dificuldades, fortalece a fé daqueles homens, cria um ambiente de esperança e de amor. É realmente algo significativo. E os discípulos esperavam uma celebração de Páscoa, como tantas e tantas que eles já tinham feito. Eles eram judeus, gente. Eles devem ter se escondido, não é? Brincado de esconde-esconde, pega-pega. Eu não sei se eles naquele tempo faziam isso, mas as brincadeiras de criança devem ter acontecido nesses ambientes de celebração de Páscoa, quando a família se reunia. Era primo encontrando com primo, lembra disso? Quando você participava das festas das famílias, da sua família, melhor dizendo, eles também. Era parte da vida deles, então eles esperavam isso, porque fizeram isso a vida toda. E uma coisa que vale a pena nós ressaltarmos é que a Páscoa, ela tem um cerimonial, a Páscoa judaica, muito significativo. Aqueles homens, como eu já disse, sabiam isso de cor. Ela é celebrada através de uma refeição cheia de significados. Era essa que estava preparada diante de Jesus e dos seus discípulos. Como aconteceu lá no Egito, eles replicaram isso nos séculos seguintes. E chegou toda essa tradição a Jesus e aos seus discípulos. A mesa era composta por cordeiro, pão sem fermento, como os hebreus fizeram naquele dia antes de saírem do Egito. Ervas amargas, vinho, e tudo tinha um significado. Não era só comer, né? Cada alimento, cada parte daquela mesa tinha um significado. Por exemplo, eles tinham um roteiro a ser seguido. A refeição acontecia e o roteiro ia se desenrolando, né, durante a refeição. 4 momentos aconteciam durante aquela refeição, e aquele que presidia, aquele que era mais importante, geralmente o ancião, ou no caso aqui com certeza Jesus faria isso, ele fazia um brinde. 4 brindes eram feitos durante a festa, explicando o significado da festa. 4 cálices, portanto, eram usados para se lembrarem das 4 promessas feitas por Deus ao povo de Israel, e isso está lá em Êxodo capítulo 6. Quais são essas promessas? Tirar o povo do Egito, libertá-los da escravidão definitiva, redimi-los pelo seu poder, é o que Deus prometeu a eles, e firmar um novo relacionamento com eles. Cada cálice, o ancião ou o anfitrião fazia a declaração do porquê eles estavam tomando aquele vinho. E no momento do terceiro cálice, quase já no fim da festa, era o momento de consagrar os elementos da mesa, usando Deuteronômio 26, o pão, as ervas e o cordeiro. E aí o celebrante, ele se levantaria na mesa ali, e apontaria para esses elementos, dizendo: este é o pão da nossa aflição, o pão que os nossos pais comeram no deserto. Esse era o roteiro de uma Páscoa judaica. Era para isso que eles estavam caminhando, e era isso que os discípulos de Jesus esperavam. Mas não é isso que acontece. Jesus surpreende a todos, e você pode ter certeza que isso surpreendeu aqueles homens. Em dado momento da festa, Jesus, ele muda aquele roteiro, e ele apresenta novos motivos e razões para celebrarem aquela ceia.
Nós não podemos esquecer que estamos observando o texto de Marcos e olhando mais detalhadamente as coisas que Jesus fez e o que ele diz, o que ele apresenta fazendo o que faz. E a ceia não podia ser diferente. Jesus toma um outro caminho e isso é significativo em toda essa construção que nós temos feito. A celebração da ceia, portanto, ela ganha, da Páscoa, melhor dizendo, ela ganha uma ressignificação. A partir daquele dia, os discípulos de Jesus não celebrariam mais a Páscoa como celebravam. E é isso que nós herdamos 2000 anos depois. Naquele dia, houve um novo caminho estabelecido na celebração dessa refeição tão significativa. E Jesus, então, começa a dizer algumas coisas muito interessantes, que com certeza trouxeram espanto para aqueles homens. A primeira coisa que Jesus faz é que ele atrai o significado daquela mesa para si. Vou ler de novo para você Marcos 14, 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: tomem, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam e lhes disse: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Isso é muito interessante. Jesus se coloca como centro de tudo. Esse pão é o meu corpo. Esse cálice é o meu sangue. Sempre fui eu, é o que Jesus está dizendo. Sempre fui eu, sou eu. Essa mesa representa o meu sacrifício que em breve acontecerá. Essa mesa representa o meu corpo que em breve será dilacerado por vocês. Essa mesa, esse cálice representa o meu sangue, que vocês hoje não entendem, mas será derramado por vocês e por muitos. Jesus, portanto, ressignifica aquela celebração. E aqui, portanto, podemos entender por que João chama Jesus no seu primeiro encontro com ele de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está dizendo para aqueles homens, e eles não entendem num primeiro momento, vão entender depois, mas nós hoje, depois de 2000 anos de entendimento do texto bíblico e da história do Evangelho, sabemos que Jesus está dizendo o que Moisés fazia, o que Moisés celebrava, aquele momento aponta para mim, aquele momento aponta para nós que estamos aqui diante dessa ceia, dessa Páscoa e para aquilo que farei daqui a pouco ali na cruz. Você que está assistindo a gente, começou a cair uma chuva forte aqui, o nosso telhado, a gente não tem isolamento acústico, então a chuva faz um barulho meio diferente aqui, espero que não te atrapalhe. Vou pedir para o pessoal subir o retorno para mim aqui para me ajudar, e espero que na transmissão tudo corra bem aí, mas vamos lá, vamos continuar essa conversa. A segunda coisa que Jesus faz, é que ele está dizendo que ele veio continuar a história de Israel. É isso. Jesus veio dar sequência e continuar o que Israel realizou, mas não conseguiu viver e realizar plenamente. A partir daquele momento, então, Jesus assume o controle do plano de redenção que Deus escreveu durante a história da humanidade e que durante milênios ficou nas mãos de Israel. Para alguém ser redimido, ou nascia judeu, ou se convertia ao judaísmo e praticava a lei. Era assim que as coisas funcionavam. Deus queria que Israel sinalizasse isso para todas as nações, coisa que aconteceu em alguns momentos, não aconteceu em outros, por isso Israel foi penalizado com os exílios que aconteceram e coisas do tipo, mas a partir daquele momento Jesus então toma para si. Ele toma para si a direção desse plano de redenção. Ele continua onde Israel parou. Ele dá sequência
aquilo que Israel não conseguiu realizar. Eu não sei se já percebeu, mas uma coisa que nós, quando lemos os evangelhos, nós vemos é que a história de Jesus tem a ver com a história de Israel. São links que não são muito claros para um leitor desapercebido no texto, mas quando a gente se faz um esforço, a gente percebe bem. Por exemplo, Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho, vai para o deserto e fica 40 anos no deserto. Qual foi a trajetória de Jesus? Jesus, ele se desperta para o seu ministério, e ele começa o seu ministério sendo batizado no Jordão. Ele atravessa o Jordão, e aí ele vai para o deserto, e ele fica quanto tempo no deserto, gente? 40 dias. Não se trata somente de coincidência, mas de uma sequência que aponta para a realização de um êxodo. Aquele êxodo que aconteceu com Israel, agora acontece com a figura de Cristo. Só que não é somente um povo que vai sair do Egito. Agora toda a humanidade sairá do Egito. Toda a humanidade sairá das mãos de um faraó muito mais cruel e perverso do que aquele que prendeu e submeteu o povo de Israel à escravidão. O que está acontecendo então é que Jesus, como um Moisés muito maior do que Moisés, ele seguirá à frente dos 12, e ele seguirá à frente de Israel, e ele seguirá à frente da humanidade, na presença de um faraó muito mais poderoso do que como eu disse, daquele faraó que prendeu Israel no Egito, requerendo a nossa liberdade. Jesus então assume esse papel, e essa Páscoa que eles estão vivendo ali, aquela refeição, voltamos a pensar um pouquinho sobre isso, é um instrumento que vai lembrar os seus discípulos da sua obra redentora na cruz. Faça comigo, querido, link. Vamos ao Velho Testamento, nós temos lá Deus dando ordens a Moisés: faça isso para vocês se lembrarem que saíram do Egito. Agora nós temos um novo Moisés, o Cristo, dizendo: façam isso, celebrem dessa maneira, para vocês se lembrarem que através da minha morte e da minha ressurreição, vocês foram libertos da escravidão. É a ressignificação dessa Páscoa, aliás, dessa obra redentora, é a ressignificação da Páscoa, é isso mesmo, é a ceia do Senhor que chega até nós. Eu lamento nós não podermos celebrar a ceia como uma ceia de Páscoa era feita antigamente. Aliás, não só na época de Moisés, mas também na época de Jesus e mais à frente na época de Paulo. O que nós vemos é uma ceia com muita comida, bebida e muita alegria. O pessoal aqui da Casa da Rocha Guarulhos, minha amiga Nilda, por exemplo, ela é testemunha de quanto eu gostaria que um dia a gente fizesse uma ceia, além desses elementos da ceia que a gente tem aqui, o pão e o vinho. A gente já tentou fazer alguma coisa do tipo. Uma vez nós colocamos a mesa no centro aqui do salão, e ela estava cheia de coisas gostosas, e as pessoas saíram do seu lugar, e a gente comeu algumas coisas significativas. Seria incrível a gente ter uma refeição como essa, mas o que temos é o que temos. A igreja foi se descaracterizando em algumas coisas, mas o que eu peço a você é que esse seja um momento de alimento para o teu coração, que a gente transforme essa ceia naquilo que ela realmente tem que ser, um instrumento para comungarmos com quem está conosco, e um instrumento para lembrarmos: somos livres da escravidão. O Cristo morreu e ressuscitou para nos libertar do império das trevas e da morte. E tudo isso está nesse significado da ceia. Literalmente precisamos alimentar a nós do corpo de Cristo. No versículo 24 de
1 Coríntios 11, Paulo diz: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. No texto grego, a palavra que é traduzida para o português como dado, é a palavra klaó, que seria melhor traduzida como quebrado. Quebrado. Então nós poderíamos ler o texto de Paulo, que reverbera o que Jesus disse, como algo: isto é o meu corpo que é quebrado em favor de vocês. O meu corpo que passou por aquilo que o profeta disse, no caso de Jesus dizendo aos discípulos, que passará por aquilo que o profeta Isaías disse, que ele seria moído por causa das nossas transgressões, e que pelas suas pisaduras, machucados e feridas, nós seríamos sarados. Eu preciso me alimentar desse corpo de Jesus, representado pelo pão que está na tua mesa, pelo pão que está aqui na nossa mesa. Nós precisamos beber o seu sangue. Marcos 14, 23, em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam, e lhes disse: isto é meu sangue. Ele chama de sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Que sangue é esse? O sangue que ele verterá na cruz. O cálice que celebra o novo pacto. Através do seu sangue, sacrifícios não serão mais necessários. Através do seu sangue, gente indigna e pecadora como eu e como você tem acesso a Deus. É o novo pacto, agora não mais com a lei, não mais com a nação judaica somente, mas agora com todos, e através do seu sangue é que nós temos acesso a esse Deus. Jesus, portanto, irmãos, ele está estabelecendo um novo referencial, que é a sua morte. O referencial de Israel sempre foi o ponto alto, a saída do Egito. Mas para nós, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, o ponto alto é a sua morte na cruz. Nós olhamos para esta obra na cruz, para aquela obra na cruz, e os nossos olhos estão sempre voltados para isso. Celebrar a ceia é olhar para a cruz, olhando para o nosso passado, para aquilo que Jesus fez por nós. Celebrar a ceia é olhar para frente, é o anúncio da sua volta, porque celebramos a ceia até que ele volte. Celebrar a ceia é olhar para dentro, é perceber que sou pecador agraciado por Deus e que não mereço, mas Ele me concede. Celebrar a ceia é olhar ao redor, é fazer dela esse momento de comunhão, dentro dos limites que podemos viver isso hoje, que não percamos essa capacidade, e que nós nos lembremos que a morte de Jesus é a nossa liberdade. É isso que Ele está dizendo aos seus discípulos, e é isso que Ele diz a nós. Tudo que nós podemos viver em Deus, vem a partir da morte de Cristo, e é celebrada num dia como hoje por todos nós. Porque Ele morreu a nossa morte, para vivermos a sua vida. Os poetas conseguem traduzir isso de forma tão especial e tão bonita. E nós, espero eu, que celebremos essa ceia de uma forma com que nos lembremos do que foi feito por nós e alimentemos o nosso coração. Como a Páscoa, eu disse no começo, era um instrumento para eles se lembrarem quem eles eram e para se lembrarem do que Deus fez por eles. Que a ceia seja isso para nós, que ela alimente o nosso coração em dias difíceis, eu sei, que ela alimente o nosso coração em dias conturbados, eu sei, que ela nos encha de esperança, eu sei, é o que eu espero.
Aí talvez a tua pergunta seja: mas e Judas? Será que a gente pode desprezar a presença e a figura de Judas nessa festa, nessa celebração? Vamos nos lembrar o que aconteceu, Marcos 14, 17. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes, e um por um lhe disseram: com certeza não sou eu. Afirmou Jesus: é um dos 12, alguém que come comigo no mesmo prato. Foi um tipo de balde de água fria no meio de uma refeição. Tão incrível o anúncio que Jesus faz. Alguns evangelistas, outros evangelistas dão mais detalhes desse momento, mas sem dúvida Jesus, sabemos todos nós, está trazendo à tona a figura de Judas, que você há de convir comigo que é uma figura enigmática, que não pode ser compreendida completamente. Um dos estudiosos que eu consultei nessa semana de estudos para trazer essa conversa a você, disse assim, que se nós tivéssemos todo o conhecimento psicológico que temos hoje, as informações que Freud nos trouxe, as informações que Jung nos trouxe, as informações que Viktor Frankl nos trouxe, outros estudiosos que elaboraram teorias da psicologia e fazem dessa ferramenta hoje algo tão importante para nós. Se tivéssemos todo esse conhecimento e voltássemos no tempo, e tivéssemos a oportunidade de conhecer Judas e conversar com ele, segundo esse estudioso, nem assim nós entenderíamos o que aconteceu com aquele homem. Ele é um poço de enigmas, alguma coisa que realmente não vale a pena nós nos debruçarmos sobre ela para tentarmos entender. Mas o que acontece, claro, de forma clara, é que Judas representa a presença do mal no meio daquele momento tão divino. No meio de uma ceia, no meio da instituição daquilo que nós celebramos hoje, está lá ele, Judas, o mal presente. No meio do plano divino para libertar o homem, o mal está presente. E Jesus, o Cristo, sabemos nós que andou com Judas, conviveu com Judas, se relacionou com Judas. Então nós precisamos aprender que os homens maus, e o mal que os homens maus causam, sempre estarão diante de nós. Essa é a realidade da queda. E a gente tem convivido com dias maus e homens maus que fazem muito mal, que pensam no mal, que se aproveitam de uma situação como essa que nós temos vivido. Aprendemos com Jesus que diante de Judas não recuou na sua vocação e na sua missão, e ele faz o que tem que fazer, e ele morre como tem que morrer, e ele se entrega como tem que se entregar, e a nós cabe aprender, portanto, que diante do mal que nos cerca, devemos nos alimentar em esperança do sacrifício que foi feito por nós. Diante do mal que estamos vivendo, devemos nos alimentar em esperança, porque estamos diante do sacrifício que foi feito por nós. O maior sinal de amor por nós foi feito naquela cruz. Deus está conosco. Alimente o seu coração. Continue andando a sua jornada de fé, meu irmão. Não desanime no meio de tudo isso que temos vivido. Não pense que pelas circunstâncias que temos vivido, Deus não nos ama. Temos chorado esses dias, sim. Temos amargado a trajetória dentro de um movimento único que a humanidade já viveu, que afeta todos nós, e que causa choro, dor, que causa espanto, que afeta corações, que desestabiliza a fé, e tudo isso é a nossa realidade hoje. Mas durante a semana, quando eu estava pensando nessa ceia,
eu pensei assim: vamos alimentar o nosso coração nessa refeição. Vamos alimentar o nosso coração nessa refeição preparada por Jesus para nós. Essa ceia é a refeição preparada por Jesus para você. E eu resolvi chamar essa ceia de hoje, se eu posso ter essa ousadia, de ceia da esperança. Porque se ao terceiro dia ele ressuscitou, vencendo a morte, é para isso que eu olho, é para isso que você olha. Olhamos para a cruz como símbolo máximo do seu amor e da sua entrega por nós. E olhamos para o túmulo vazio, para aquele que nem a morte pôde deter, e nos enchemos de esperança. Transforme essa ceia numa refeição de esperança para você e para os teus queridos. Querido Jesus, nós estamos diante do Senhor, e estamos diante da ceia, Senhor, nesse momento tão especial, e que eu espero que realmente encha o nosso coração de esperança. Não estamos somente comendo um pão, estamos celebrando a tua morte naquela cruz. Que isso aconteça com os meus irmãos que estão nas suas casas, acompanhando a gente nessa transmissão. O Senhor ressignificou tudo aquele dia. O Senhor ressignificou absolutamente tudo. E nós entendemos isso. E nós participamos da tua mesa. A mesa da esperança. De um Deus que nos chama, ainda que pecadores. A mesa da esperança. De um Cristo que vive, que ao terceiro dia ressuscitou. A mesa da esperança, porque Ele viveu e fez tudo o que fez diante do mal. Ele, sendo justo, foi alvo do mal. Mantenha os nossos olhos em Ti, Jesus. Mantenha o nosso coração em Ti, Jesus. E nos alimenta. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus.